mesmo. Deus me chamou dentro do meu trabalho. Não é porque eu queria trabalhar mais, não. Mas eu tive uma experiência muito particular com Deus ali. E o Senhor assim me tomou. E eu, quando fui tomada pelo meu chamado, imediatamente a gente quer o quê? Como diz o mineiro, né? Picar a mula. Mas o meu pastor na época aqui, o pastor Elimar, muito sabiamente, ali no gabinete pastoral, me aconselhou a terminar meu curso da faculdade e ir embora, se assim fosse a confirmação de Deus. E eu fiz o último ano de faculdade, mas aquela chama sempre ardendo dentro de mim. Quando eu colei meu grau na faculdade, eu falei, Senhor, agora eis-me aqui. Envia-me a mim. Fui para o IBEL, para quem não conhece, o IBEL é o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Ele é localizado na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, no alto do Paranaíba, dá 350 quilômetros aqui. Lá fui eu estudar. E lá o Senhor, cada dia mais, conduzindo a minha vida e mostrando o chamado que Ele tinha para mim. Mas eu não imaginava, né? Pensava, eu vou ser missionária, aonde o Senhor vai me levar? Pensava que países eu iria, para onde eu iria. Mas eu fui surpreendida. No meu último ano de BEL, Deus começou a trabalhar muitas coisas no meu coração e começou a me dar um amor imensurável pela cidade de Patrocínio. Eu falava, Senhor, eu estou indo embora, por que o Senhor está me fazendo amar tanto essa cidade, amar tanto esse lugar? É que Deus já estava preparando meu coração. No meu último ano de IBEL, o reverendo Roberto Brasileiro, nosso presidente da nossa igreja presbiteriana do Brasil, me chamou lá na sala dele e falou assim, Carol, o IBEL está aqui para fazer um convite. Nós queremos que você não seja só mais a nossa aluna, mas que você venha nos servir como professora. Eu pensava, Senhor, quem sou eu? Tanto de homem e mulher piedoso trabalhando aqui nesse lugar. Homem de Deus, mulher de Deus. Mas o Senhor ali me chamou. E eu ficava pensando, eu imaginava que eu ia para os países, né, ia trabalhar fora do país. Quem falou que eu não estou? Atualmente, no nosso instituto, nós temos alunos de Portugal, do Chile, nós temos uma família inteira da Argentina, nós temos aluno de Guiné-Bissau, nós temos aluno da Angola. Então, eu estou trabalhando com transcultural, porque eu estou trabalhando com muitos ali que são estrangeiros. E Deus me deu o privilégio de pastorear o coração dos missionários. Irmãos, isso para mim é um privilégio. Poder ensinar aqueles que estão indo para o campo missionário. E lá estou eu, já há 7 anos trabalhando, 3 anos já formada. Mas tudo isso, minhas irmãs, não é para falar sobre mim, não. Mas é para mostrar. Porque eu tenho uma professora lá no IBEL, ela fala que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, nem que Ele gira o mundo de cabeça para baixo, para Ele cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. E Deus, assim, Ele cumpriu. E ore pela minha vida, continue orando, é uma batalha ali, nós trabalhamos com esses alunos, né? Muitos ali se preparando para os campos missionários, para se dedicar. Essa semana mesmo, né, alunos que estudaram lá estão indo para um país do Oriente Médio, na qual eles têm que ir anonimamente para lá. Eles não, né, a gente não pode falar com eles mais por WhatsApp. É uma família que está indo, alunos nossos, que Deus chamou eles para ir para o Oriente Médio. Depois de 6 anos ali na labuta para conseguir o visto, eles conseguiram, estão indo para o Paquistão em setembro, ali pregar o Evangelho do Senhor. Então, ore pela essa família, ore por mim, ore pelos missionários que estão ali. São jovens que têm deixado tudo para trás, para falar sobre quem é Ele nas nossas vidas. E é sobre Ele que nós vamos falar nessa noite. Eu convido a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. Lá no IBEL, eu dou uma matéria, eu leciono uma matéria que se chama Educação Cristã. Tudo que se trata sobre o ensino dentro da igreja, tanto escola dominical, estudo bíblico, tudo que envolve o ensino dentro da igreja. Eu dou essa matéria ensinando os meninos como fazer isso em sala de aula, como preparar uma aula, como preparar um estudo bíblico, como, né, organizar uma escola dominical. E nesse semestre, um semestre muito teórico que eu dou lá para eles, e a gente tem estudado sobre como Deus, Ele é o quê? Didático.
Quando nós lemos a nossa Bíblia, a gente precisa observar quanto Deus ele é didático com as coisas. Como que Ele nos ensina usando métodos, Ele usa recursos, Ele usa tantas coisas. E nessa noite não está sendo diferente. Desde o começo da ministração da Júlia, Deus está sendo didático, porque tudo que foi falado até agora é o que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse falar aqui à noite. Então, olha tanto que Deus ele age de forma didaticamente, porque Ele quer trabalhar algo exclusivo no nosso coração. E no capítulo 2 de Filipenses, abra sua Bíblia, no 2º capítulo de Filipenses, dos versos 5 ao verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, a sua palavra ela foi lida. E ela por si só, Deus, ela tem um poder absoluto nas nossas vidas. Eu peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, como o Senhor tem feito desde o momento que nós entramos aqui. O Senhor falou conosco através das palavras, o Senhor falou através da leitura bíblica, o Senhor falou conosco através dos cânticos, o Senhor falou conosco através das orações, e o Senhor continua falando conosco agora. Por isso que nós te pedimos, atenta os nossos ouvidos para ouvir, ilumina a nossa mente, para que possamos ouvir a doce voz do Espírito ressoando no nosso coração, para que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar no dia de hoje. Assim oramos, ó Deus, que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça e apareça em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ultimamente, o mundo que a gente anda vivendo, e Deus tem me dado a oportunidade de não só trabalhar ali no IBEL, mas Deus está me dando a oportunidade de viajar a muitas cidades do nosso Brasil. E em muitas igrejas que eu tenho ido e que eu tenho ministrado, alguns cursos lá, sempre chegam algumas pessoas no final e querem conversar conosco e trocar uma ideia. E eu tenho percebido algo muito interessante. As pessoas andam com crise de identidade. Quem que eu sou? Para que eu estou nesse mundo? Que serventia eu tenho naquilo que eu faço? E pior ainda, a crise de identidade no mundo, ela é tão absurda que tem homem que acha que ele nasceu num corpo de quê? De mulher. E de uma mulher que acha que ela nasceu num corpo de um homem. Ou de pessoas humanas que se acham que elas nasceram num corpo de um animal. O mundo está vivendo uma crise de identidade. A igreja do Senhor, por muitas vezes, ela também está passando não por uma crise ideológica, mas por uma crise. O que eu estou fazendo aqui? Para que o Senhor me chamou? Para que eu preciso ir à igreja? E quando nós lemos a carta de Paulo a Filipenses, é uma carta considerada a carta da alegria. Se você tiver curiosidade na sua casa, leia essa carta, que ela é pequena, e você vai perceber quantas vezes Paulo fala sobre a alegria nessa carta. Ele fala de como nós nos alegramos, ele fala que nós devemos nos regozijar. E Paulo está falando isso num estado de prisão. Paulo, quando escreve esse relato que eu li para vocês, onde ele fala para nós termos os mesmos sentimentos que também houve em Cristo Jesus, ele estava preso. Ele estava preso aonde? Em Roma. Paulo estava passando por uma prisão, e você pensa, era para Paulo estar sofrendo o quê nesse ministério dele? Uma crise de identidade. Senhor, por que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para isso aqui, o evangelho do Senhor é isso. Muito melhor o estado que eu estava antes.
Eu sou judeu de judeu, eu estava perseguindo os cristãos, eu tinha voz no sinédrio, lá na reunião, no conselho da igreja lá, ele tinha voz porque ele era favorável aos judeus ali. E quando assim ele aceita o convite, Cristo se apresenta a ele, Paulo está preso. E ele aqui agora apresenta uma carta à igreja de Filipos, uma igreja totalmente amada por ele. Uma igreja que ajudou o missionário Paulo. Era uma igreja que levantava os recursos para mandar lá. Mas quando Epafrodito chega lá para falar para Paulo sobre essa igreja, ele fala assim: Paulo, a igreja está passando por umas crises de identidade. Tem umas irmãs, se você ler lá no capítulo 4, quem é o nome das duas irmãs? Síndique e Evódia. Essas irmãs estavam tendo atrito entre elas. Elas estavam passando por um atrito que se chama: eu sou melhor que você. O que eu faço precisa ser evidenciado. Dentre os atritos da irmã Síndica e Evódia, também estava acontecendo ali algumas pessoas que dentro da igreja estavam sendo levadas por ventos de doutrina. Sabe aquele negócio? Se você escuta uma coisa ali, você vai. Se você escuta outra coisa ali, você vai. Você não tem firmeza na sua fé. Você não tem fundamento naquilo que você acredita. Porque é isso que acontece conosco. Quando eu tenho dúvidas a respeito de quem Cristo é na minha vida, eu sou levado por ventos de doutrina. Se alguém falar para mim que a gente não pode acreditar na ressurreição de Cristo, eu vou acreditar. Mas se outro falar: não, isso é uma conversa, é uma parábola, eu vou acreditar, porque eu não estou fundamentada. E era isso que estava acontecendo nessa igreja. Os fundamentos estavam se perdendo. As irmãs estavam brigando dentro da igreja. Os falsos mestres estavam possuindo aquela igreja. Paulo, lá no capítulo 3, ele chega a falar que existia dentro da igreja os inimigos da cruz. Aqueles que estavam no meio de nós, mas eles não eram a favor de nós, mas eles estavam indo contra nós. E Paulo, quando ele recebe esse relato, ele escreve essa carta. E essa carta de Filipos, hoje é a carta para mim e para você. Deus está nos chamando primeiro a olhar para a vida de Síndica e Evódia, e a gente precisa começar a pensar cordialmente. O Senhor está nos chamando hoje que dentre as nossas crises humanas, talvez o problema nosso é teológico. Talvez muitas coisas que nós estamos enfrentando nas nossas vidas, e a gente não sabe como lidar com elas, é porque talvez nós enfrentamos um problema teológico na nossa mente e no nosso coração. Colocar em prática, eu preciso primeiro o quê? Conhecer. E é isso que Deus está fazendo aqui com essa igreja. O problema de vocês é teológico. O problema da vida de vocês é teológico. Porque vocês não estão firmados na sã doutrina. Vocês estão indo por ventos de doutrina. E Paulo quer resolver o problema dessa igreja com a teologia de Cristo. E é talvez o que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Deus quer tratar o nosso problema usando a teologia cristocêntrica, a teologia de Cristo, a teologia daquele na onde a minha vida deve estar o quê? Firmada. Não adianta eu comprar livro e ler livros. Não adianta eu comprar palestras e assistir palestras. Não adianta se todo domingo eu vá no culto, mas se eu não entendi quem é Cristo na minha vida, se eu não entendi qual que é a teologia da redenção na minha vida, se eu não entender qual que é a teologia da graça na minha vida, se eu não entender qual que é a teologia da fé na minha vida, muitos dos nossos problemas, minhas irmãs, eles estão fundamentados por nós acharmos que conhecemos a Cristo, mas nós conhecemos a Cristo só de ouvir
falar. Mas nós não conhecemos o Cristo na intimidade. Nós não conhecemos o Cristo da Bíblia. Nós não conhecemos o Cristo que o Nasser pregou para nós aqui, que é o Verbo encarnado, aquele que esteve com Deus desde a fundação do mundo. É esse Cristo que salvou a minha vida. É esse Cristo que salvou a sua vida. Nós estávamos mortas nos nossos delitos e pecados. Deus não nos amou de qualquer maneira. Ele nos amou de tal maneira. Deus teve prazer de ver Cristo sendo crucificado. Presta atenção nisso que eu vou falar. O Pai teve prazer de ver o Filho sendo crucificado, para que eu e você pudesse ter vida, e vida em abundância. Um pregador chega a dizer que naquele momento, Deus chegou a amar mais a nós do que o próprio Filho, porque Ele teve prazer na morte do Filho dele. E é sobre esse Cristo que Paulo quer resolver os problemas, as ansiedades. Porque no capítulo 4, no verso 6, Paulo fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E Paulo fala para nós, vamos tratar a nossa ansiedade aonde? O que a Morgana falou aqui para nós no começo? Na oração. Paulo trata a ansiedade na teologia da oração. Na teologia sobre nós conhecermos o Deus, suplicar a Ele com súplicas e com ações de graça. E agora Ele nos convida a viver uma vida. E você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? Como que o Senhor quer que eu viva nesse mundo? E os versos de 5 a 8, Ele nos dá essa resposta. E nós vamos nortear essa noite, no versículo 5, falando assim. Eu vou parafrasear o que Paulo diz e vou pôr aqui. Mulheres, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em quem? Em Cristo Jesus. Você quer viver uma vida com uma teoria e uma prática que andam juntos? Você quer viver uma vida teologicamente correta? Mulheres, tende em vós os mesmos sentimentos que também houve em quem? Em Cristo Jesus. E qual que é o primeiro sentimento que Cristo me chama a viver para que eu não possa sofrer uma crise de identidade, entendendo agora que a minha identidade está baseada na pessoa de quem, gente? Na pessoa de Cristo. A minha identidade não está nas ideologias mundanas. A minha identidade não está nas filosofias banais. Mas a minha identidade está na pessoa na qual o Pai teve prazer em moê-lo. Para que eu e você, nós tivéssemos o quê? Vida. Então a sua identidade, o dedo marcado, a assinatura está o Cristo ressurreto. A assinatura ali não é com uma tinta preta, mas é com sangue vicário da cruz do Calvário, que salvou a minha vida e que salvou a sua vida. Que hoje esse Cristo nos chama a viver da conformidade que Ele quer, como Cristo quer que eu viva. Tende em vós, Carolina, tem em você os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E o primeiro sentimento que houve em Cristo Jesus é o quê? Renúncia. Ao lermos o verso 7, logo a gente vê a afirmação que Jesus subsistia em forma de quem? De Deus, ou existia como quem? Deus. Para nós entendermos uma boa teologia aqui, minhas irmãs, entenda isso. Deus, Ele era o quê? 100% homem. Mas Ele também era o quê? 100% Deus. Ele, quando deixou a sua glória, Ele não deixou de ser 100% Deus, mas Ele se fez 100%
homem para cumprir a vontade do Pai. Essa expressão é muito importante para nós entendermos a divindade do nosso Cristo. Subsistindo descreve aquilo que é essencial, que não pode ser mudado, características inatas, imutáveis, inalteradas. E Paulo nos diz que Jesus é Deus, o Verbo era Deus. Este é a imagem do Deus invisível, Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do meu ser. Outra verdade gloriosa que o texto nos traz é que Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus. Usurpação, que ele quer dizer? Significa arrematar ou aferrar-se, ou seja, Jesus não se agarrou aos seus privilégios que tinha por sua igualdade com Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória por amor aos homens. Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Ele renunciou o quê? Às suas riquezas, pois sendo rico, ele se fez pobre, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser repetido a qualquer custo. E decorrente isso, no verso 7, na sua primeira parte, ele responde o verso 6 nos dizendo: antes a si mesmo se esvaziou. Ele não pensou em si mesmo, mas ele pensou em quem, minha irmã? Ele pensou em nós. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele deixou o resplendor da sua glória para habitar no meio de nós. Cristo, em momento nenhum, ele reivindicou o direito dele, dizendo a segunda pessoa da Trindade, falando: não, eu não vou fazer isso. Mas antes a si mesmo, ele o quê? Ele se esvaziou. Deixou o seu trono. O verbo aqui usado, esvaziou. Você sabe o que significa essa palavra, se esvaziou, naquilo que Paulo está falando? É como se a gente pegasse uma garrafa PET cheia de água, nós virássemos ela e deixássemos ela virada até que não sobra o quê? Uma gota. Foi isso que Cristo fez. Quando ele se esvaziou por completo. Mulheres, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A renúncia de Cristo, minhas irmãs, fez que o nosso Salvador nascesse em uma manjedoura. Jesus não nasceu num palácio. A sua renúncia fez ele sofrer duras acusações. A sua renúncia fez ele ser traído. A sua renúncia fez ele sofrer muitas dores. A sua renúncia fez ele ter fome, ele ter sede. E a sua renúncia foi no ápice. A renúncia de Cristo Jesus foi tão forte que ele sofreu a pior morte e a morte mais humilhante, que era a morte de cruz. Ele suportou. Ele renunciou por amor a você. E o que nós temos renunciado por amor a Ele? Que privilégios você tem se apegado e você não está querendo abrir mão? Que privilégios do mundo que você está negociando com Deus? O Rei da Glória, o Rei imortal, o Rei invisível. Ele deixou tudo, ele renunciou tudo, para que hoje eu e você pudesse ter o mesmo sentimento que houve nele. O que você tem renunciado? Quais têm sido as suas renúncias diárias por amor a Cristo? Nós precisamos pensar um pouco disso. Que nós precisamos olhar pelaquilo que Cristo fez. A renúncia dele era necessária, pois o sangue remidor traria para nós o que nós temos hoje, que nós chamamos de vida. Jesus renunciou o trono da graça.
Ele nasceu no meio das vacas. Ele nasceu no meio dos bezerros, porque não tinha lugar para o Rei da Glória. Mas ele não se apegou a isso. E por que nós estamos querendo tantos privilégios que não pertencem a nós? Por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não ao mundo? Eu não vou em certo lugar, porque se lá não cabe o meu Deus, não me cabe. Eu não vou fazer isso, porque se a minha fé vai contrária a isso, eu não vou. Eu renuncio. Se eu tiver que perder um trabalho, mas por amor a Cristo, que eu perca. Que eu tiver que renunciar a alguns relacionamentos, que tem blasfemado contra o nome de Deus, que eu renuncie. Porque o Rei da Glória, Ele renunciou tudo, absolutamente tudo, para que eu e você pudesse estar aqui no dia de hoje. Mulheres, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o segundo sentimento que nós vamos ver agora, que eu e você precisa ter, primeiro, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida. Porque, será que Cristo faria o que eu estou fazendo? Será que Cristo tomava essas mesmas decisões? Ou Ele renunciaria tudo por amor ao Pai? E segunda característica, o segundo sentimento agora é a humildade. No verso 7, na parte B, e no verso 8a, o texto começa dizendo que Jesus assumiu o quê? A forma de servo. O Rei dos Reis, como eu disse, ele não nasceu num berço de ouro e nem em um palácio, não foi filho de uma pessoa da alta sociedade e nem veio das principais cidades. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Meus irmãos, uma das realidades mais lindas que Cristo viveu foi a sua humildade. Jesus em nenhum momento, escuta, em nenhum momento, se vangloriou por ser quem ele era. Ele poderia? Poderia. Claro. E sem problema nenhum. Jesus poderia falar, opa, peraí, você sabe com quem você está falando aqui? Eu sou o filho legítimo de Deus. Mas em momento algum, ele fez isso. Mas ele se humilhava. Ele fazia pobre com os pobres. Ele sentava com os pecadores. Um dos atos mais bonitos de Cristo na sua humildade foi lavar os pés dos discípulos. Você sabe por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Para demonstrar a humildade, para mostrar que nós não somos ninguém na fila do pão. Quando as pessoas chegavam para ir para a casa de alguém, principalmente dos grandes sacerdotes, escribas, não era comum da época eles usarem essas sandálias abertas. Então, quando você chegava na casa de alguém, tinha um funcionário para isso. Você chegava ali na casa de alguém, você sentava e ele lavava os seus pés como uma atitude de, você é alguém importante, eu estou aqui para te servir, eu vou lavar os seus pés para tirar essa poeira dos seus pés. Então, para alguns, isso era um serviço o quê? Humilhante. E quem faz isso? Jesus fala, vem cá, deixa. E eles, não, Senhor, não. Jesus fala, eu quero lavar os pés de vocês. Cristo precisava mostrar para eles que Ele era o Filho de Deus. Mas Ele também precisava mostrar que o reino do Senhor não são para pessoas egocêntricas ou pessoas que se acham as maiorais, mas o reino do Senhor é para os humildes. Bem-aventurados os humildes de coração. Cristo nunca escolheu os melhores lugares, minhas irmãs, para habitar. Nunca escolheu os melhores restaurantes para comer. Muito menos escolheu como Ele queria morrer. Antes morreu uma cruz, uma morte que era considerada uma morte humilhante. Cristo se fez humilde. E tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E com toda
a humildade que teve Jesus, ele sofreu terrível humilhação. Jesus, ele não se fazia de coitado. Porque talvez você pense, Jesus se fazia de humilde, talvez ele receberia uma morte o quê? Tranquila, né? Ele poderia morrer tranquilamente, mas ele foi morto com uma forma humilhada, mesmo sendo humilde e manso de coração. A humildade, meus irmãos, é uma das evidências mais bonitas que eu e você precisa demonstrar para o mundo lá fora. Eu e você, nós precisamos ser humildes. Nós somos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e eu tenho visto acontecer isso com crianças. Muitas vezes nós somos preconceituosas. Eu já presenciei uma criança na igreja que não queria sentar do lado de uma criança negra. Tivemos que chamar a mãe daquela criança e contar para aquela mãe que ficou, nossa, mas a minha filha faz isso. Ela faz. Ela não teve humildade, mas ela está cheia de orgulho no coração dela, cheia de prepotência no coraçãozinho dela, tão pequena, mas tão desumilde. Talvez nós vemos crianças que não querem sentar perto de outras crianças porque elas não têm o mesmo poder, o poder aquisitivo, porque elas não estudam nas mesmas escolas. E talvez nós, dentro da nossa casa, na educação cristã que nós damos, nós não estamos ensinando os filhos, ou os netos, ou quem quer esteja por perto de nós, a sermos humildes. Talvez nós estamos criando dentro da nossa casa crianças desumildes, preconceituosas, orgulhosas, gananciosas, que não têm o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. Meus irmãos, o trabalho que a Poli faz aqui na igreja é uma bênção, mas a educação cristã dos seus filhos começa em casa. Mostrar os sentimentos de Cristo Jesus é mostrar na individualidade do lar. Mostrar a sua humildade para os seus filhos, para os seus netos, para o seu esposo, é mostrando nas suas práticas. É isso que Paulo está falando. Vocês estão conhecendo a teoria, vocês sabem, mas vocês não estão sabendo como praticar isso aqui. Vocês estão em todo domingo na igreja, escutar o pastor falar que você precisa ser humilde, mas você não tem usado da sua humildade com os seus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele renunciou coisas que não eram do agrado de Deus. Ele se fez humilde. Você quer ser uma mulher sensata? Você quer ser uma mulher próspera? Você quer ser uma mulher que reflete a pessoa de Cristo? Seja humilde com as pessoas. Senta com aqueles que muitos não querem sentar. Converse com aqueles que muitos não querem conversar. As pessoas queriam conversar com a mulher samaritana? As pessoas, elas davam a volta no caminho para não se dar com os samaritanos. Cristo foi lá e quebrou um paradigma. Ele foi meio-dia, no sol rachando. E você fez humilde com aquela mulher, apresentando para ela a fonte da água viva. E quando eu me faço de humilde para as pessoas, eu não estou mostrando que eu sou boazinha. Ai, como eu sou boa. Não. Porque tudo que há de bom em nós é Cristo. E tudo que há de ruim em nós é nós mesmos. Tudo que há de bom em nós vem de Jesus. O resto é pecado nosso. E ser humilde é evidenciar o amor de Cristo a outras pessoas. Mulheres, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Renuncie. Seja humilde. E por último, agora Paulo trata com nós a obediência. Na parte B do texto, nós vemos agora ele falando, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vemos que Cristo não somente renunciou, ele se fez humilde, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus afirmou que não veio para revogar a lei,
mas para cumprir. Mateus 5, 17, 18, ele também disse: não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Conforme João 6,38, Jesus estava pronto até ir às últimas consequências para negar a sua própria vontade e fazer a vontade de quem? Do Pai. Ele não estava brincando em nada em minha vontade. Todo custo a vontade de Deus. Uma das características, minhas irmãs, mais lindas de Jesus é ver a sua obediência diante do Pai. Cristo nos mostra a sua obediência quando deixa seu trono e vem a este mundo. E se ainda essa realidade não ficou clara para você ainda, na sua teologia, pois estamos falando do Filho de Deus, e parece que a obediência se não encaixa em alguém tão poderoso como Cristo. Quer um exemplo prático da obediência de Cristo? Sendo 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus? O que acontece com Jesus lá no jardim do Getsêmani? O que estava pronto a acontecer com Cristo? Ele ia ser levado aonde, Jalu? À cruz. Jesus, antes de ser levado à cruz, ele tem um momento de oração. Morgana, Deus, Jesus, sendo 100% Deus, ele precisava se retirar para orar? Por que ele faz isso? Para mostrar para nós. Tende em vós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus se retirava para o quê? Para orar. E nessa atitude, se retirando para orar, agora Cristo vai lá. Ele está prestes, minhas irmãs, prestes a ir para a morte mais dolorosa para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. E Cristo, agora eu vou falar do homem, Cristo, 100% homem. Alguns relatos dizem que Jesus sentiu uma depressão profunda naquele momento. Alguns historiadores dizem que Cristo foi tomado por uma ansiedade, por uma depressão. Porque lá no relato, Mateus fala que quando ele chega ao jardim do Getsêmani, Jesus ele ora. E fala que ele, enquanto orava, ele suava como gotas de sangue. Algumas pessoas dizem que o fato de Jesus andar muito, a sua pele, o seu rosto ficava muito empoeirado. Então, a intensidade da sua oração era tanta, a sua súplica era tanta, que escorria aquele suor, naquela tensão, porque ele sabia que o cálice da ira iria ser sobre ele. E ele foi tomado por uma angústia. E naquele momento de oração, de angústia, que é muito semelhante com o que nós sentimos também nos nossos momentos de angústia, ele pede para o Pai, fala: Pai, se possível, o quê? Afasta de mim. Mas para por aí? O texto continua como? Mas que o Senhor cumpra a sua vontade. Vamos lá para Romanos 12. A vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Cristo, ele foi obediente, e obediente até morte, e morte de cruz. Cristo obedeceu até os últimos segundos da sua vida. Quando Cristo desce ao mundo, ele sabia que a humanidade precisava de um Salvador. Mas antes de olhar para o ato redentivo na qual ele operaria nas nossas vidas, ele obedeceu ao Pai, deixando o trono de graça e cumprindo a vontade de Deus. Jesus, ele foi obediente. Ele obedeceu. O que é obedecer a Deus, minhas irmãs? É cumprir os seus estatutos, cumprir os seus mandamentos. Os escribas ficavam discutindo qual que é o maior mandamento. Cristo Jesus falou sim, o maior mandamento e a maior obediência é: amarás o teu Deus de todo o teu,
de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É isso que ele fala para nós, que nós devemos amar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, para que assim a gente possa praticar o quê? A obediência. E ele fez isso. E eu te pergunto agora, você tem obedecido a Deus? Como tem sido a sua obediência diante de Deus? Se Deus fala, não minta, por que nós estamos mentindo? Deus fala, não furtas. E por que nós estamos furtando? E furtar a Deus não é só roubar, como um ladrão faz, não. Quando eu deixo de vir na igreja no domingo, eu estou furtando de Deus. Porque eu estou roubando o dia do Senhor. Você sabia disso? Quando nós deixamos de estar aqui para fazer outras coisas, eu estou roubando de Deus. Você sabia que chegar atrasado nos nossos compromissos, nós estamos furtando de Deus? Você sabia que fazer não terás outro Deus além de mim? Você sabia que a idolatria você sabia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Quando nós tiramos aquele que precisa ser em primeiro lugar no nosso coração, e eu vou falar uma coisa para vocês, muitas vezes a nossa família é um ídolo no nosso coração. Os filhos é um ídolo no seu coração. Você coloca isso num patamar e se esquece que quem precisa estar lá é Deus. E isso é desobediência. Quando eu tiro o lugar de Deus no meu coração, aquilo que precisa ser primário, eu estou em desobediência com Deus. Eu estou descumprindo os mandamentos de Deus. Irmãs, nós precisamos ler os 10 mandamentos e olhar ele na sua profundidade, na sua teologia, o quanto nós temos roubando, o quanto nós estamos adulterando, o quanto nós estamos furtando de Deus, adulterando contra Deus, fazendo imagens contra Deus, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se eu e você não vigiar isso aqui, nós vamos ter um altar aqui, onde tantas outras coisas ocupam o lugar do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas Deus quer a nossa obediência. Deus quer que eu e você sejamos obedientes. Deus quer que eu e você olhe para Ele e para tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. A história não é sobre a Jandaia. A história não é sobre a Tia Lu. A história não é sobre a Lohane. A história de vocês é a história de Deus. Ele é o protagonista da nossa história. Eu sou ninguém. Eu estava morta. E Jesus me resgatou. Para que quando Ele pudesse vir, eu e você se dobre de joelhos e fale, que toda língua confesse que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você não é o protagonista da sua história. O mundo lá fora está falando que eu sou dona da minha história. Eu sou uma mulher empoderada. Não, eu não sou. Eu não sou empoderada. Eu não sou feminista. Eu não sou ninguém, porque eu estava morta. E o dono da minha história é Cristo. A identidade cravada na cruz do Calvário. O nome que está ali escrito no livro da Bíblia é o nome na qual Cristo me resgatou. Não é sobre mim, mas é tudo sobre quem, minhas irmãs? É sobre Ele. Para de querer que o mundo te coloque em lugares que você não precisa estar. Tira essas filosofias humanas e tende em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que antes de eu ser a Carolina, que eu chegue para as pessoas e fale, eu sou a serva do Deus Altíssimo. Eu não preciso de empoderamento. Eu não preciso de espaço no mundo. Eu preciso que Cristo esteja evidenciado na minha vida.
Eu preciso que o mundo lá fora olhe para a minha vida e veja que eu sou uma carta viva de Cristo. Eu preciso que lá fora eu seja a Bíblia que o mundo lê. E quando Deus me colocar em lugares altos, que eu possa fazer como o salmista no Salmo 105 e falar: não a mim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor. O Senhor tem te colocado em lugares, minhas irmãs, não para mostrar que você é boa, mas é para mostrar que Ele é bom. É Ele que é bom. Se você tem uma família boa, é porque Deus que te deu. Se você tem filhos bons, é porque Deus que te deu. Se você tem um trabalho bom, foi porque Deus que te deu. Não sou eu. Nada vem de nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes o próprio Cristo, o Rei da Glória, Ele se esvaziou, Ele se fez homem, Ele foi humilhado, Ele foi massacrado, Ele morreu morte de cruz, Ele foi obediência, para que eu e você pudesse entender que é tudo sobre Ele. Não é sobre a Carolina que trabalha no Instituto Bíblico. Minha irmã, isso é um privilégio que Deus me dá. Você tem o privilégio de estar aqui essa noite sentada nesse banco. Enquanto tem mulheres no Oriente Médio que têm que se esconder para ouvir da palavra do Senhor. O Senhor está nos dando o privilégio de servir a Ele. Eu sirvo porque eu não sou boa. Eu sirvo porque eu entendo que Deus não precisa de mim. Mas Ele me dá esse privilégio de servi-lo. E eu faço isso com amor. E se você está aqui essa noite, se você conhece esse Cristo, reafirme os seus compromissos com Ele. Realinhe os seus sentimentos com os mesmos sentimentos que tem Cristo Jesus. E você que está aqui, talvez esse Cristo está tão distante de você. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse Cristo aqui, que se fez, foi humilhado, foi rejeitado. No verso 9 ao verso 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Cristo, Ele não está numa tumba. Esse Cristo que está te chamando para você viver esses mesmos sentimentos, Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele fez isso tudo para te dar vida. Você quer consertar sua vida? Confesse que Jesus é o Salvador da sua vida. Viva em renúncia. Renúncia não pesada. Mas Ele é aquele que tira a carga pesada e coloca sobre nós um fardo que agora é leve. Renunciar para Cristo é leve. Viver uma vida humilde para Cristo é leve. Viver uma vida em obediência para Cristo é leve. Porque Ele tomou para si todas as nossas dores. Renuncie seu direito. Renuncie seu senso de justiça. Renuncie suas capacidades para conectar melhor com outros irmãos. Renuncie seu orgulho. Renuncie a sua zona de conforto e sirva ao Senhor. Renuncie o seu jeito. Nós não somos Gabriela. Não nasci assim, vou morrer assim. Se for preciso renunciar ao seu jeito, está atrapalhando a boa convivência, renuncie o seu jeito. Renuncie até mesmo os seus problemas, a fim de se aproximar de outros irmãos e descobrir que você não está sozinha na luta cristã. Renuncie a sua autocomiseração, que te faz pensar que ninguém na igreja ama você, ou olha para você e se aproxima com o coração aberto dos outros, e veja o quanto é especial no corpo de Cristo. Renuncie. Lembre-se que Jesus renunciou às suas riquezas. Sua humildade também muito nos ensina quantas vezes queremos prestígios
glórias e reconhecimentos pelos nossos atos. Quantas vezes o nosso ego sobressai e a nossa humildade ela é ocultada. Quantas vezes nós somos soberbas em achar mais dignos do Senhor, ou mais dignos de cargos que de outros irmãos, ou até mesmo mais santos e mais dignos do céu. Como Jesus, devemos ser humildes. Não devemos nos gabar das nossas competências e habilidades, mas ter a consciência que nada vem de nós, mas venha de Deus. A obediência de Cristo também precisa ser uma realidade para nós. Sua entrega de coração, obediência em tudo, é a única verdadeira obediência, a única força capaz de nos levar à vitória. Como servos de Deus, precisamos entender sobre essa obediência. Ele chega a dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Os que me amam. Obedecer a Cristo é uma prova de amor a Ele. E quantas provas de amor você tem dado para Deus? Todos os dias. Obedecer é isso. Uma vontade voluntária, ativa. Já em João 4,34, Jesus diz: sua comida consiste em fazer a vontade de quem? A vontade do Pai. Obedecer é depender. Depender de um Deus que nos amou a ponto de o seu Filho renunciar, sofrer toda humilhação. E lá em Samuel fala: é melhor obedecer. Não adianta nada sacrifício sem obediência. Não adianta nada arrotar uma falsa espiritualidade se no meu íntimo eu tenho quebrado os mandamentos do Senhor. Não adianta nada uma falsa espiritualidade. Não adianta nada uma religiosidade se Cristo quer uma obediência a Deus. É cumprir os seus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que guarda o quê? Os meus mandamentos. Cristo, meus irmãos, ele foi humilhado, mas o mesmo foi exaltado. O mesmo esse não ficou morto na sepultura, mas ele ressuscitou e foi levado ao céu. O céu o glorificou e podemos ver em Atos 2,33, Hebreus 1,3. Deus deu toda a autoridade no céu e na terra. Jesus se humilhou, ele foi exaltado. Ele afirmou: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E eu vou te falar uma coisa. Os memes da internet ficam lá, né? Nossa, que dia que eu vou ser exaltado, né? É tanta humilhação. A nossa exaltação acontecerá no dia que Jesus voltar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos sofrer ainda muita humilhação. Nós vamos ter que estar com os humildes. A cada dia mais se fazer humilde. Porque a nossa exaltação, não espere exaltação dessa terra. Não espere elogios de homens. Mas olhe lá em Hebreus 12:2, para o autor e o consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Não faça nada para os homens, mas faça tudo para a glória de Deus. O fim principal meu e seu nessa terra é glorificar a Deus. O quanto as pessoas lá na minha casa têm visto de Jesus na sua vida. O quanto na fila do banco as pessoas podem ver Jesus na minha vida. O quanto em todas as esferas da minha vida, Jesus, Ele está sendo evidenciado na minha vida. Mulheres, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus quer seu coração. E é sobre Ele